Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu sapatinho All Star de crochê. Tem sido um pedido frequente, tanto no blog quanto na fanpage. Embora tenha vários passo a passos, o pessoal pergunta como que eu faço o meu sapatinho. Então nós vamos fazer juntos esse modelinho aqui hoje. Então, se você quiser acompanhar aí, pegue papel e caneta para anotar os materiais que iremos utilizar no vídeo de hoje. Vamos iniciar então fazendo 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem já acompanhou o vídeo da sapatilha sabe que eu não começo as fileiras no canto onde vai ter o aumento, eu começo sempre na lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas para virar, duas correntinhas a mais para virar. Então, tendo feito duas correntinhas a mais para virar, eu vou contar 1, 2, que eu fiz para virar, pulo a terceira e vou fazer na quarta um ponto alto. E trabalho até o final da minha carreira em ponto alto. Nós temos então um trabalho assim. Chegando então no final, já temos um ponto aqui na última. Nós vamos fazer para frente, eu faço 9. Então, nós vamos fazer dentro dessa mesma correntinha 9 pontos altos, tá? Já temos um. Vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficando o cantinho assim. Estão conseguindo enxergar? 9 pontos altos, tá? Agora, nós vamos continuar um ponto sobre cada ponto de base até o finalzinho da carreira, tá? Olha, pessoal, eu fiz o meu ponto alto até o finalzinho aqui, ó, até a última carreira, na verdade, até o último ponto que eu comecei, o primeiro que eu comecei. Essas aqui são as 3 correntinhas que eu deixei, as 2 para virar e a última, tá? Olha, ponto alto sobre ponto alto. Aí, agora, nós vamos fazer o canto nesse último aqui, ó. Nós vamos colocar dentro desse último aqui 7 pontos, tá? 9 aqui para a frente do pezinho e 7 para a parte do calcanhar. 7 pontos dentro da próxima correntinha. Não vai ser aqui, ó, embaixo, em cima do primeiro, tá? Que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá as correntinhas, ó. Vou separar aqui. Aqui, ó. Aqui as correntinhas, tá? E aqui o ponto alto. Eu vou colocar aqui dentro, não é nesse daqui, não. É nesse daqui, nessa correntinha aqui que nós vamos fazer. Então, vamos fazer 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Esses 7 pontos vão praticamente engolir aquela correntinha que a gente deixou aqui, tá? O objetivo é esse mesmo, porque eu quero esse espaço bem apertadinho, tá bom? Então, nós vamos fazer, então, agora um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto alto que a gente fez, ó, um ponto baixíssimo. E fechou. Tá vendo como o cantinho fica fechadinho? Não fica nenhum buraquinho aparecendo a emenda. Então, o objetivo de se deixar aquelas 2 correntinhas iniciais são esse, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar no primeiro ponto do canto aqui, tá? Vamos levantar 2 correntinhas. Mais uma vez, eu não vou fazer no próximo, eu vou fazer no mesmo ponto de base, porque eu quero deixar aquelas 2 correntinhas para tampar a emenda, tá? Então, vamos fazer no mesmo ponto de base um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no cantinho. Então, ao final, ao primeiro ponto dos 9 que nós fizemos aqui, tá? Agora, não vamos trabalhar mais um ponto sobre cada ponto de base, sim 2. Nesses 9, nós vamos fazer 2. Então, se tínhamos 9, vamos ficar com 18, tá? Fazendo, então, 2 pontos em cada ponto de base. Terminado, então, nós temos aqui, então, os 18 pontos, tá? 2 pontos sobre cada ponto de base. Aqui, agora, nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto de base até chegar no primeiro ponto dos 7 que temos lá para virar o calcanhar. No 7, faremos também 2 pontos sobre cada ponto de base. Por enquanto, trabalhando somente com um ponto sobre cada ponto de base. Chegamos então novamente ao canto. Vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base. Se tínhamos 7, ficaremos com 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, mesmo ponto. 10, 11, 12, 13 e 14. Terminado, então, para fechar a fileira, não vou fechar nesse primeiro ponto de base, nessas 2 correntinhas, tá? Vamos fechar no primeiro ponto alto. Introduzimos a agulha, então, no primeiro ponto alto, damos um ponto baixíssimo e fechou. E mais uma vez, olha como fica bem fechadinho, tá? O trabalho. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e no mesmo ponto onde a gente fechou a carreira, vamos colocar um ponto baixo. Um ponto baixo. 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. E agora eu vou trabalhar somente em meio ponto, tá? Laçada e tira tudo, tá? Meio ponto alto. Um ponto
pontos sobre cada ponto de base. Para frente, nós vamos fazer 2 aumentos. Não tem necessidade de contar, de marcar o lugar certinho. O importante é fazer lá na frente para virar o biquinho. Vou mostrar para vocês onde é para colocar. Ó, nós vamos virando a carreira aqui. Para não levantar o trabalho assim, nós vamos fazer 2 aumentos. Um mais ou menos nesse canto e outro mais ou menos nesse canto, tá? Não importa se vai ficar a distância que vai ficar entre eles. Eu geralmente começo a fazer quando eu vejo que ele já tá ficando mais reto, ó. Então, aqui faz um aumento. Viram? Aí, eu continuo com um ponto sobre cada ponto de base. E no outro canto, mais ou menos, eu faço outro aumento, ó. Fiz um aumento aqui e vou fazer outro aqui. E aí, continuo trabalhando em meio ponto alto até lá atrás. Nós vamos fazer também o calcanhar não em meio ponto alto, nós vamos fazer ele em ponto baixo, que é o que vai dar um pouquinho de diferença de tamanho entre a sola e entre a frente do pezinho. Então, ó, observe aqui onde está o canto. Aqui a gente consegue dividir bem certinho, ó. Aqui é um ponto sobre cada ponto de base. E desse lado pra cá é aquela volta que a gente fez com o aumento. Então, se a gente começou nesse daqui e fizemos 1, 2, 3, 4 pontos baixos, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui faz parte do aumento e aqui faz parte do aumento. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 ponto baixo. Esse aqui eu tenho que ser ponto baixo. Vamos desmanchar em pó. Aí, faz em ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, nós já temos os 2 pontos que foram feitos no mesmo ponto de base. Então, é sinal que realmente daqui pra cá não tem aumento e daqui pra cá com aumento nós continuamos fazer em ponto baixo também. Atrás, no calcanhar, eu não faço nenhum ponto de aumento, como nós fizemos 2 na frente, atrás eu não faço nenhum, porque o calcanhar, ele é mais estreitinho do que a frente mesmo. Trabalho todo o finalzinho aqui da carreira em ponto baixo e vou dar um ponto aqui, ó, no ponto baixo. Vamos fechar um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó, vamos fechar no primeiro ponto baixo que a gente fez. Um ponto baixíssimo. Essa é a solinha do nosso sapatinho, tá? Muitos perguntam como eu faço a solinha. Essa, então, é a solinha que eu uso para o All Star. Vamos subir, então, para começar a fazer o sapatinho. Nós temos 2 argolas, 2 alças, quando a gente faz os pontos, né? Olha aqui, ó, tem a primeira da frente e a alça de trás. Nós vamos pegar somente a alça de trás, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou dar um ponto baixíssimo na alça de trás, para poder levantar ele aqui, o pontinho, tá? Então, dei um ponto baixíssimo, ó, vou fazer de novo. Deixa eu pegar os 2 fios aqui, senão dá problema. Aqui. Peguei os 2 fios, eu vou dar um ponto baixíssimo nessa alça de trás aqui, ó. Puxo, tiro inteiro. Dei um ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou dar um ponto, fazer uma correntinha, tá? 2 correntinhas, porque agora eu vou levantar ponto alto. Então, eu não levanto, eu não uso as 3 correntinhas para levantar. Nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez embaixo. 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto, tá? Ficou assim. Então, nós temos aqui o ponto baixíssimo, 2 correntinhas e um ponto alto. Tudo no mesmo lugar, tá? A partir de agora, só ponto alto sobre ponto alto, pegando sempre a alça de trás, tá?
Desculpe, ponto alto sobre o ponto de base, né? Na verdade, fizemos meio pontos e pontos baixos. Então, vamos trabalhar somente assim, para que ele já ajude a virar o trabalhinho assim, tá? Vamos dar a volta toda na carreira, trabalhando em ponto alto. Sem nenhum aumento, tanto na frente nem atrás, só ponto alto sobre ponto de base. Chegamos então ao último ponto da nossa carreira, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar não nas duas correntinhas, tá? Olha a diferença. Não nas duas correntinhas, mas sim no ponto alto da mesma forma, um ponto baixíssimo. Fechamos a nossa carreira e nós temos a primeira carreirinha. Eu faço com duas carreiras de pontos altos, então eu vou repetir esse processo, tá? Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base e vamos trabalhar novamente com um ponto alto sobre cada ponto de base, para nós termos então a segunda carreira, lembrando que não tem nenhum aumento, tanto nessa carreira quanto no anterior também não tem nenhum. Terminando então, nós fechamos a carreira no ponto alto novamente, cortamos o nosso fio, e vocês podem estar fazendo também já do mesmo tamanho, do mesmo jeito o outro pezinho. Nós temos aqui já o parzinho, tá? Na mesma altura, feito da mesma forma. Se possível, se vocês tiverem condições, façam o mesmo par no mesmo dia. A professora Simone também já tinha dado essa dica antes, que a tensão do ponto varia. Então, às vezes, pode haver diferença de tamanho pela tensão do ponto. Um dia a gente faz mais apertado, no outro dia a gente faz mais solto, tá? Agora eu vou trabalhar com a cor vermelha, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Eu estarei usando a Anne, porque eu não tenho a Cleia na cor vermelha, tá? Vocês podem usar ou 2 fios da Cleia ou 2 fios da Anne. Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer. Eu dou aquele nozinho, como se a gente fosse começar o ponto, tá? Fazer correntinha, eu dou aquele nozinho. Aí eu venho, não onde eu dei no mesmo lugar, na verdade, onde eu dei o ponto baixo, tá? Mesma carreira onde eu dei o ponto baixo, eu venho aqui, introduzo a agulha e puxo esse nozinho, essa argolinha, deixando o nozinho para trás, ó, ele fica aqui atrás, tá? Aí eu faço assim, já dou um ponto, uma correntinha, né, seria para prender, e já coloco os fios aqui para mim ir fechando e arrematando o fio. Nós vamos então fazer uma carreira todinha de ponto baixo. Então, eu dou uma correntinha no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E sigo por toda a carreira dessa forma, somente em ponto baixo. Nós vamos passar uma carreira em ponto baixo e uma carreira em ponto baixo vermelha e uma carreira em ponto baixo na cor branca depois. Eu já vamos fazer assim com os dois pezinhos, porque daí depois terminando a gente já está com as duas solas prontas. E é só montar. Aí vocês podem continuar até fechar aqui, até chegar no finalzinho. Eu já volto para mostrar para vocês como eu encerro essa carreira. Chegamos então ao final, tá? Aqui, no caso, ao último ponto, porque esse daqui não conta, que são as correntinhas, tá? Fizemos um ponto baixo, vamos dar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos, tá? E daqui nós podemos cortar também o nosso fio e fazer agora a próxima carreira em ponto baixo, tá? Na cor branca. Aí nós já vamos escondendo. A vantagem é que você já termina com ele praticamente arrematado, tá? Nós vamos agora introduzir o fio na cor branca. Novamente eu faço da mesma forma, faço o lacinho, tá? Diminuo, passo o fio aqui e prendo no primeiro ponto que eu fiz, ó.
na primeira argolinha. Prendo meu fio, nozinho fica atrás, laço para prender e começo uma correntinha, um ponto baixo. E pontos baixos até finalizar a carreira também. Fechem, façam isso nos 2 pezinhos, tá? Que daí nós estaremos já com a solinha pronta. Vai ficando assim. Terminamos então a última carreira em ponto baixo na cor branca e nós vamos dar um ponto baixo no mesmo ponto que nós começamos, tá? Um ponto baixíssimo, nós introduzimos ali e damos um ponto baixíssimo para fechar. Podemos cortar o nosso fio, tá? Já podemos cortar e faça do mesmo modo o outro pezinho. Nós estamos, então, com 2 pezinhos, tá? Com 2 carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto baixo na cor vermelha, uma carreira de ponto baixo na cor branca. Se você vai fazer as cores, é seu critério, né? A forma que vocês forem fazer. Gente, pra guardar, é um segredo. Daqui não amassem, tá? Você já vê que ele já tá moldadinho, ó. Eu costumo guardar assim, ó. Enquanto eu faço as outras partes, eu ponho uma dentro da outra, tá? Ajeito e guardo eles assim, ó. Costumo guardar até num pote, sabe? Numa embalagem de plástico fechada. E com sabonete de neném, né? Solto ali, que daí já vai até pra cliente com cheirinho de bebê. E eu costumo guardar assim. Assim preserva a estrutura do sapatinho, tá? Agora vamos então para as outras partes do sapatinho. Vamos fazer então agora a língua do nosso sapatinho. Para começar, vamos fazer aquele bico. Uma dúvida muito grande do pessoal é como eu faço. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, gente. Na verdade, esse bico é essa parte aqui, ó. Você lembra dos 9 que nós fizemos aqui para virar, dos 18 que fizemos dos pontos baixos e dos 2 aumentos? É a repetição disso aqui. Por isso que o sapatinho fica com o biquinho reto, porque na verdade ele tem que ter a mesma estrutura, o mesmo tamanho da parte de baixo da sola. Para na hora que nós subirmos e colocarmos ele aqui, ele ficar retinho aqui. Não ficar nem mais murcho para dentro e nem abrindo para fora, assim, largo, para ficar com a base mais estreita e aqui mais largo. Então, eu faço igual. Então, qualquer modificação que eu fizer aqui, às vezes por causa do tamanho, ser maior ou alguma coisa assim, eu faço da mesma forma na língua, tá? Então, nós vamos repetir esse processo aqui, sem essa parte aqui de trás. Vamos fazer só esse canto aqui, tá? Vamos começar, então, fazendo assim. Eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 para subir e uma para nós fazermos os pontos altos. Só que nesse daqui nós contamos essas 3 correntinhas como um ponto alto, tá? Então, são 3 correntinhas, eu vou enfiar, vou colocar 8 pontos altos na primeira correntinha que eu fiz. Então, nós já temos 3 aqui, conta com um ponto alto. Então, vamos colocar mais 8, né? 1, todos no mesmo buraquinho, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá, vamos recapitular, tá? Levantei 4 correntinhas. A primeira é essa e nós temos mais 3 correntinhas aqui. Ele fica bem fechadinho, então é um pouquinho, às vezes, difícil de vocês visualizarem. Eu vou até separar aqui para ver se vocês enxergam direitinho, ó. Essa daqui é 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz o próximo ponto alto dentro da primeira, que seria a primeira correntinha que a gente fez, tá?
Então, eu tenho, contando com as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lá no All-Star, no bico, na sola, a gente fez o quê? Nós duplicamos, né? Então, nós vamos fazer a mesma forma. Eu viro o meu trabalho, tá? Esse é o direito e esse é o avesso. Eu viro ele, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, vamos fazer 2 em cada ponto de base. Então, nós já temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui é ruinzinho de pegar, mas nós temos um ponto alto que é em correntinha aqui. Vamos fazer mais 2 dentro dele. 16, 17 e 18. Então, nós temos lá agora os 18 pontos altos aqui. Quando a gente passou os pontos baixos, nós fizemos 2 aumentos, né? Um aqui e um aqui. Só que aqui foi feito em meio ponto, pessoal. Eu não utilizo meio ponto, tá? Se vocês forem olhar aqui, ó. Esse daqui foi feito em meio ponto, tá? Ó. Nós não vamos fazer em meio ponto, vamos fazer só em ponto baixo. Essa é a única diferença que temos aqui. Eu trabalho no avesso, tá? Pode ser no direito, mas eu gosto de virar o trabalho e trabalhar no avesso, para fazer primeiro esse lado e depois esse aqui. Então, eu dou uma correntinha, vou fazendo o mesmo ponto de base, um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo ponto baixo, até chegar mais lá no biquinho. Aí, aqui mais ou menos, ó, onde tá mais ou menos no meinho, então, eu dou outro ponto. No mesmo ponto, faço um aumento, aí ando mais um pouquinho, mais outro aumento, e seguimos até chegar na ponta. Qual é a facilidade disso? Pessoal, nós temos a mesma quantidade no bico embaixo de pontos e a mesma quantidade nessa de pontos, então fica muito mais fácil da gente trabalhar na hora de pregar esse bico na sola, tá? Então, nós temos aqui já os 20 pontos baixos aqui. E nós vamos distribuir aqui 10 pontos baixos para nós podermos levantar a língua do sapatinho, tá? Então, aqui não tem muito segredo onde você põe. Eu dou uma correntinha e eu começo pelo ponto baixo, pelo buraquinho onde estava o meu último ponto baixo. Então, eu já faço um aqui. 2 e vou pegando, ó, 2, é meio ruinzinho de pegar, 3, 4, 5, então já tô no meio, já tenho 5 aqui. Eu faço um aqui no buraquinho, 6, vamos fazer mais um 7, 8, já vamos escondendo o outro fio, tá, ó, 8, 9, e o 10º eu também termino lá no mesmo buraquinho onde eu comecei, ó. 10. Aí, tá aqui. Terminei os 10, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um ponto baixo pra fechar aqui, ó. Um ponto baixíssimo no primeiro. Aqui. Puxa. Aí. Tira tudo. Na hora de cortar o fio, pessoal, eu já corto um tamanho bom, porque daí eu evito emenda. Porque eu vou ter que pregar esse biquinho na sola lá depois. Então, o que eu faço? Eu já deixo uma quantidade de fio que eu acho que vai ser o suficiente para poder costurar, ó. Deixa eu tirar isso aqui para vocês visualizarem, ó. Deixo uma quantidade de fio e passo todo isso aqui para cá e fecho. Porque daí eu já tenho, esse daqui eu já posso cortar. Eu já tenho uma quantidade
o suficiente para mim depois costurar na minha solinha, tá? Nós fazemos 2 desses, são dois sapatinhos, nós vamos fazer 2 desses. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a bolinha. Nós vamos fazer a bolinha. Olha o barulho na minha rua, não sei se vocês conseguem ouvir. O molecado chegou da escola agora. Nós vamos fazer a solinha. Começamos a solinha, não, desculpa. Nós vamos fazer, então, a bolinha na lateral, que vai costurar da estrelinha. Faço ela também com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, na última correntinha, da mesma forma que a gente começou, eu vou dar, então, também, vou fazer aqui dentro 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Aí eu vou nessas 3 correntinhas, na primeira correntinha de cima, eu já dou ponto baixíssimo ali e fecho a minha carreira aqui, tá? Então, nós temos uma bolinha com 10 pontos altos em volta dela, se contarmos com as 3 correntinhas que levantamos. Vamos passar em volta dessa bolinha carreiras de ponto baixo. Eu dou uma correntinha, faço no mesmo ponto de base 2 pontos baixos. Então, eu faço 2, já vou esconder no meu fio, tá? 2 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer 1 ponto baixo. No outro, eu vou fazer 2 pontos baixos. No outro, faço 1 ponto baixo. E vamos seguir assim. Um com aumento, outro sem aumento. 2 pontos baixos, 1 ponto baixo. 2 pontos baixos. Na mesmo ponto de base, 1 ponto baixo. 2 pontos baixos. 1 ponto baixo e fechamos na carreira onde nós começamos, tá? Com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que demos. Aí, cortamos. Aqui, não deixamos o fio comprido. Por quê? Porque o fio que eu vou usar, o fio para costurar, vai ser o preto, porque o nosso sapatinho é preto. Então, eu posso cortar ele mais rente, para depois dar o acabamento. Aí, nós temos, então, ó, a nossa bolinha. Acho que vocês conseguem ver. Nós temos, então, a nossa bolinha. Aí. A nossa bolinha pra gente fazer o nosso All Star.